obra que Deus quer fazer conosco sempre, quando estamos diante da palavra de Deus, é para refletir afeições profundas em relação a Jesus Cristo e a sua salvação. E nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de nos achegar até as Escrituras mais uma vez. E talvez por mais uma vez nos achegarmos até as Escrituras, nós possamos banalizar o ato em si, né? Então eu quero pensar como o Dr. Russell Shedd, uma vez, um pouquinho antes de uma pregação, ele colocou o sermão na mão, depois ele recuou o sermão. Ele colocou de novo o sermão na mesa e pediu, numa igreja presbiteriana em que pregava, ele pediu gentilmente de que as pessoas que estavam diante de aquela exposição que iria iniciar, elas pudessem considerar o fato que estavam diante da palavra de Deus. E aí era perceptível que até o som da nave mudou, né? A gente chama de nave, a plataforma as pessoas começaram, até o barulho diminuiu. Havia um certo entendimento de que talvez até ali as pessoas não tivessem se achegado, e eu não aplico isso a hoje aqui, percebo a reverência dos irmãos, mas o nosso coração pode estar irreverente. O nosso coração pode não estar preparado para a palavra de Deus. Então, antes de abrir as Escrituras, eu gostaria de fazer mais uma oração, para que nosso coração se aproximasse da palavra de Deus. Para que a gente pudesse, né, mesmo diante de um dia que eu tenho certeza que deve ter sido um dia bom, com família e tudo mais, mas que a gente possa se aproximar diante das Escrituras de forma muito profunda. Amém? Pai, em nome de Jesus, segundo a riqueza e a grandeza e a bondade de Deus em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, nos achegamos ante a palavra de Deus, certamente já reconsiderando e pedindo perdão pelos nossos pecados, pela imerecida graça que paira sobre esse local. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a perceber o momento onde Deus quer falar e que o nosso coração se abra diante da grandeza das Escrituras, que as profundas reflexões religiosas possam saturar o nosso coração, a nossa mente comece a cogitar muito mais do que a mera hipótese de poder estar em pecado, mas a hipótese de jamais ter feito nada sem que Deus pudesse ajudar. Que essa seja uma noite onde haja, Senhor, no nosso coração a certeza de que sem Ti nada podemos fazer. Reflete essa Tua luz em todos nós essa noite, Senhor. E através de Jesus Cristo, Teu Filho, no poder do Espírito Santo, convence a Tua igreja, Pai, da justiça, do pecado, do juízo, para que a gente possa estar aqui diante das Escrituras com temor e tremor. Louvamos o Teu nome esta noite. E engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Veja que os irmãos possam abrir na carta aos Efésios. Nós estamos nesse nosso segundo encontro com a carta aos Efésios e vamos permanecer hoje e ainda mais 2 domingos sobre o capítulo 1, falando e ouvindo e entendendo o que Deus está dizendo para nós no capítulo 1 de Efésios. Na semana anterior nós tratamos sobre graça e gratidão. Nós falamos sobre o fato de que pela graça de Deus fomos salvos e de que fomos adotados por Ele e de que isso é maior do que nós podemos imaginar. E certamente, semana passada, vendo as lágrimas de alguns irmãos e segurando as minhas próprias como pregador, a graça de Deus nos constrangeu. Essa noite, nós temos uma outra temática. E eu queria que você pudesse me acompanhar exatamente no verso 3 e no verso 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, continue junto comigo por favor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Continue no verso 6.
para louvor da sua. Amém. Antes de entrar precisamente no texto, eu gostaria que você pudesse refletir algumas coisas comigo e as pudesse fazer com o coração extremamente aberto sobre o que vamos entender. Eu gostaria de contar um pouco da história da humanidade, talvez não uma parte da história que nós gostamos de ouvir. A gente gosta de entender os grandes feitos dos homens. Eu, como professor de história, estou sempre diante de grandes feitos. Eu olho grandes obras. Essa semana eu estava falando para os meus alunos como a imprensa de Gutenberg alterou toda a percepção intelectual da Europa no final do século XV, quando Gutenberg ele faz aquela impressora que é tão enorme para de hoje, parece tão arcaica, mas quanto Deus usou aquele invento ali para propagar a reforma protestante, para Lutero poder usar aquilo, para outros homens de Deus poderem fazer uso daquilo. Mas nós não vamos entrar por esse caminho. Eu vou falar um pouco da história de alguns homens e durante a minha narrativa, que vai durar alguns minutos, eu gostaria que você pudesse considerar esses grandes feitos da humanidade, ok? Eu quero começar a lista com um homem chamado Adolf Hitler. Ele foi responsável por 8 milhões de mortes diretamente ligadas a judeus e grupos étnicos durante a Segunda Guerra Mundial e mais outros 20 milhões de mortes de forma indireta. Hitler, ele foi um homem, não foi louco, ele não era maluco e fez o que fez na consciência daquilo que achava que devia fazer. Herodes o Grande, responsável por mandar matar centenas de rabinos em seu tempo, membros da própria família, e uma certa quantidade que se estima ser de milhares de crianças até 2 anos de idade. Herodes foi o rei do período onde Jesus nasceu. Augusto Pinochet, ditador chileno da década de 70, responsável por 80 mil mortes políticas, 30% dessas mortes por tortura a seu próprio mando. Joseph Stalin, ditador soviético responsável por nada menos do que 60 milhões de mortos entre 1922 e 1953. Nero, quinto imperador romano, amava de paixão torturar, crucificar ou dar banho de água fervente em cristãos, matou vários membros da própria família, inclusive sua mãe. Gengis Khan, no século XII, na Mongólia, para unificar o império dele, que foi o maior império da Terra em forma de extensão, Gengis Khan ele foi responsável, estima-se, devido aos clãs inúmeros, por 60 milhões de mortos. 60 milhões de mortos. Numa região da Ásia, ele matou, num percentual estimativo, 30% da população do mundo só nas suas batalhas. Calígula, imperador romano, 37 a 41. Ele divertia-se assistindo espancamentos, mutilações e torturas. Ele também gostava de tirar a virgindade de esposas que estavam prestes a se casar naquela noite diante dos seus maridos. Ele mandava chamar e se ele soubesse que houve um casamento, ele fazia isso diante dele, do marido. Ele fazia questão de fazer isso. Joseph Mengele, o anjo da morte do tempo de Hitler, foi responsável por 400 mil mortes fazendo experiências. Algumas experiências eram, por exemplo, arrancar o crânio de um homem, colocar um de um macaco e tirar o do homem sem anestesia. Ele fazia essas coisas, colocava uma criança com comida e outra criança sem comida e ele via quanto tempo uma criança sem comida conseguia viver até sua morte. Joseph Stalin é conhecido como o anjo da morte. Imperador Hirohito, Segunda Guerra Mundial, imperador japonês da Segunda Guerra Mundial. Ele era conhecido pela sua capacidade de crueldade. Ele mandou invadir uma cidade na China, cidade de Nanquim, e lá 300 mil pessoas foram mortas. Além disso, 20 mil mulheres, que oscilavam entre 20 e menos de 10 anos de idade, foram estupradas a mando de Hirohito. Osama Bin Laden, responsável pelo ataque de 11 de setembro, que vitimou 3 mil pessoas de uma vez só, além de outras 4 mil pessoas baseadas em atentados que ele também cometeu. Maximilien Robespierre, advogado, líder da Revolução Francesa. 40 mil pessoas foram mortas nas praças de Paris, onde ele fez uma espécie de pureza
política. Quem não acreditava na Revolução era morto por Maximilien Robespierre, até amigos dele. Francisco Pizarro. Em 1530, Pizarro foi enviado para tomar conta da região que hoje conhecemos como a América Espanhola, pré-colombiana. Lá ele foi responsável por violências, torturas, ele dizimou sozinho, no sentido de ele e seus homens, toda a população inca. Pizarro mandava seus homens fazerem alguns tipos de coisa para se divertir quando nada tinham para fazer, como, por exemplo, carregar crianças e segurar a cabecinha delas e passar com a cabeça em rochedos para ver se o cérebro explodia. Ele também pedia que os homens cortassem as pessoas com a espada para ver quantos golpes de espada eram capazes de cortar um homem de uma vez só. Alguns padres que foram com Pizarro naquele levante ficaram horrorizados pelo fato de que ele fazia questão de queimar pessoas com madeira ainda úmida para que elas cozinhassem antes de queimar. Isso é tudo passado no sentido assim, de que essas coisas vieram de um tempo que parece um pouco distante, década de 40. Essa semana eu fiquei muito horrorizado com uma mulher chamada Geneva Hobson. Ela, por anos, torturou seus netos com uma roupa de bruxa e ela mandava, inclusive, que eles dormissem do lado de fora com os cachorros. Ela e o namorado, ela tem 51 anos, o namorado na casa de 30 anos nos Estados Unidos, ela fazia isso e eles riam, ela se vestia de bruxa, não sei quem viu, talvez alguém tenha, e ela foi presa agora, condenada à prisão perpétua. Essa lista, ela é uma lista pequena. A Bíblia acaba ampliando essa lista. Eu queria que você pudesse ir comigo em Romanos, capítulo 3, por favor. A lista de criminosos, mentirosos, enganadores, promíscuos, violentos, ao ponto de desejar a morte de tudo quanto é coisa possível. Encontra em Romanos, capítulo 3, verso 10, uma continuidade. Eu vou pedir que você, com os seus olhos, possa observar a paráfrase que eu escrevi sobre esse mesmo capítulo. Observe, por favor. Você vai olhando no verso 10, as pessoas não entendem Deus, não querem Deus, e elas realmente não desejam nenhum contato com Deus. O verso 11, elas não fazem nenhum bem sequer, não são capazes de produzir de si mesmas nenhum bem possível. O verso 13 vai assinalar algo como que suas gargantas são tão podres, tais como uma própria sepultura fétida, com cheiro de morte. Suas línguas trabalham 24 horas por dia de engano, difamação e maldade. Elas enganam pessoas destinando veneno como de cobras. O verso 14 vai dizer que cada palavra dessa pessoa é conscientemente preparada visando machucar, amaldiçoar e amargurar outros. E no verso 15 vai dizer que elas têm, que esse tipo de pessoas, elas se apressam para matar, torturar, derramar a vida de outras pessoas. São pessoas que destroem, espalham miséria em todos os relacionamentos que têm. Não temem a Deus, não respeitam a Deus. O que é mais incrível dentro da lista que nós começamos do começo do sermão até a entrada em Romanos capítulo 3, é que nós passamos pelo primeiro verso do verso 10 de Romanos 3 e nós simplesmente passamos para Joseph Stalin, Adolf Hitler, mas a gente esquece que a lista não vai parar no Stalin, a lista não vai parar no Hitler, a lista vai se seguir. Eu vou citar alguns nomes aqui de pessoas que, assim como o capítulo 3, fazem as mesmas coisas ou possivelmente pensam as mesmas coisas que todos esses homens que nós citamos também pensaram. E embora não façam materialmente algumas dessas coisas, visivelmente elas também são julgadas, porque o capítulo 3 é sobre a raça humana. E eu poderia citar aqui Adonias Cordeiro, Tamires Cardoso, André Castro, Daniel Oliveira, Pamela Firmo, Igor Alencar, Olívia Lemos Castro, Daniele Lemos, e eu poderia seguir com a lista junto com Joseph Stalin, Adolf Hitler, Gengis Khan, e todos os nomes estariam iguais. E talvez o maior desafio de estar lidando com uma lista de nomes de humanidade e lidando com nossos nomes foi de que nós, de alguma forma, ignoramos o fato de que estamos nessa lista e que o nosso nome está do lado do Hitler, do Stalin, do Gengis Khan
Joseph Mengele, Calígula, Nero, Adonias, André, Tamires, David. E de que, de alguma forma, quando nós separamos esses nomes, nós não aplicamos as Escrituras ao nosso coração. E aí, ao não aplicarmos as Escrituras ao nosso coração, tal como aplicamos a Calígula, a Nero, a Stalin, o que acontece no nosso coração é que nós produzimos uma teologia para eles, uma teologia para nós. Nós aplicamos uma justiça neles e uma justiça em nós. Mas a Bíblia vai dizer, sem dúvida nenhuma, de que todos pecaram. E todos esses nomes estão em pé de igualdade diante de Deus, diante da maldade humana. Então, assim, eu queria pensar com os que estão aqui essa noite, que nós vamos começar agora, nesse momento, a conversar, a ouvir de Deus sobre a doutrina mais discutida, debatida, ou pelo menos a doutrina mais escandalosa das Escrituras. A doutrina que, quando pega o coração dos homens, ou não faz, ou deveria fazer, um grande escândalo. Você sabe qual é essa doutrina? A doutrina da salvação. Sim. É absurdo Deus salvar pessoas assim. O escândalo da salvação deveria repousar nos nossos corações como o grande escândalo das Escrituras. A salvação deveria soar aos nossos ouvidos como inaceitável. Deveríamos olhar para a lista que fizemos, nos lançar dentro dela e dizermos: isso é um lixo. Olhe para isso. Em Mateus 19, 26, depois de um homem se chegar perto de Jesus com aparência de nobreza e bondade, que em Marcos 10 é uma cena cognata, ele vai dizer: eu tenho cumprido tudo isso. Eu quero me aproximar de ti. E aí Jesus o prova dizendo: tá, vende tudo aí. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele dá as costas. E aí tem uma frase de Jesus no verso 26 que é espantosa, 19, 26. Quando perguntado: quem pode ser salvo, Senhor? Ele responde claramente aquilo onde deveria repousar o escândalo. Aos homens, é impossível que vocês sejam salvos. O escândalo da Bíblia, quando se relaciona com a nossa própria existência, ou um deles, ou pelo menos o que Deus quer que a gente veja hoje, é o escândalo da salvação. Esse escândalo da salvação, nós às vezes olhamos e falamos: sou salvo em Cristo Jesus, e não ponderamos a qualidade de como isso é absurdo ante o que nós somos. Como isso é absurdo ante o que eu e você somos, pensamos e agimos. Aí você vai falar assim: não, mas eu não sou Gengis Khan. Jesus vai falar em Mateus 15, 18, ele vai dizer que não é o que entra, mas é o que sai. E o que sai da boca de vocês, ele vai dizer que é homicídio, contenda, maldade. É tudo que vem da raça humana caída. A raça humana é má de um jeito que, quando nós lêssemos assim: Deus salva pessoas, a gente... Ela é impossível para a gente caída, ou pelo menos é muito difícil achar que o escândalo da salvação é tão escândalo assim. Afinal, como ainda reside mesmo nos salvos maldade, pode-se achar que ser salvo não é tal coisa assim tão absurda. Mas ser salvo é absurdo, sim. Eu queria que você me acompanhasse em Mateus, capítulo 21. 21, verso 33 ao 42. Capítulo 21, do verso 33 ao verso 42.
Leia comigo, não precise em voz alta, apenas acompanhe. Atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-lhe a uns lavradores. Depois se ausentou do país. A tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Jesus Cristo, nesse momento, coloca a sua obra diante de Israel e diz assim: o que vocês fariam? E na mesma circunstância, a resposta do povo é: sim, o dono da vinha deveria matar a todos. Ao considerarmos essa resposta desses homens, Jesus coloca à prova o nosso coração e nos pergunta se de fato aplicamos em nós o mesmo peso de justiça que deveríamos aplicar. Ou seja, será que nós nos olhamos como os seres que mataram os profetas e que mataram o filho? Será que a nossa mente alcança a grandeza da maldade a qual nos encontramos? O verso 41 diz: eles merecem uma morte miserável. Uma morte que... E aí você talvez vai dizer assim: mas eu não sou tão mal quanto Hitler, nem contra aquela senhora que assustou. Já está incorrendo num pecado de comparar a tua justiça com a de outro e não com os méritos de Cristo Jesus. Porque diante dos outros, como pode os miseráveis se compararem com os miseráveis? Se eu e você nesse momento estamos pensando se somos tão maus quanto os homens que acabamos de ler no começo, nós já estamos cometendo um pecado horrível, que é comparar a nossa justiça com a do outro. Aí você vai dizer assim: não, André, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que se eu visse coisas, se eu pudesse ter a oportunidade, sabe, de algumas coisas, talvez eu me dobrasse a Deus, talvez o meu coração se tornasse favorável a Deus. Faraó viu maravilhas. E o livro de Êxodo começa dizendo que ele endureceu o coração e de que depois Deus endureceu o coração dele. Faraó viu coisas que eu e você talvez vamos morrer sem ver. As pragas do Egito podem até soar como pragas, e eram, mas eram coisas fantásticas. Um rio se transforma em sangue. Imagine se um profeta chegasse na tua casa: tu quer saber se Deus é Deus? Eu vou pegar meu cajado e tocar na tua caixa d'água, daqui um mês tudo vai sair daqui é vermelho. Você olha aqui, não é nada, pum, toca, a água chega da cidade, entra na tua caixa, fica sangue. Me diz uma coisa: será que aquele homem não teve a chance de reconsiderar e falar: meu Deus, ele viu coisa grande? Quando um mar se abre diante de você, eu nunca vi. Você já? Talvez você possa dizer assim: talvez com grandes coisas, mesmo um homem vil possa se converter. Mas aí eu te pergunto: o povo de Israel viu coisas incríveis e ficou prostrado pelo deserto, se lamentando e reclamando. Ele viu que talvez vamos morrer sem ver em termos físicos. Mas ainda assim, eram maus como nós. Não há nada que eu e você possamos ver, ouvir, que nos faça de maneira própria e particular falar: eu quero Deus essa noite. Ah, não, mas e se eu visse Deus? Se eu visse Deus, eu acho que Jesus é Deus. E a prova dos 9 foi Jesus ter encarnado e descido. O que se diria da transfiguração? Se olhava aquela situação, Moisés, Elias, Jesus, a coisa toda brilhando, você não acha que Pedro deveria ter descido dali transformado?
Você não acha que Pedro deveria ter descido dali e jamais ter negado a Jesus? Mas não. A transfiguração não muda Pedro. Aí você pensa assim, caramba, se eu visse um morto ressuscitando, olha, eu duvido que dali para frente a minha vida ia ser a mesma. Mas se você ler o relato de João 11, você vai ver gente olhando para aquela cena da ressurreição e pensando, como vamos matá-lo? Depois que ele fez isso, todos crerão nele. Você imagina que a raça humana é capaz de ver alguém falando assim, levanta morto, o morto vem, e ainda assim ele não converte. Talvez você possa dizer aqui essa noite assim, se Deus fizesse isso, eu acreditaria em Deus. Se Deus me mostrasse isso, eu creria. Isso é uma ignorância quanto à nossa condição de pecado. A ignorância quanto à nossa raça é tão clara que nós às vezes conseguimos dizer de uma pessoa não convertida que ela está perto de ser salva só porque ela tem um caráter que parece socialmente aprovado. Isso é uma ignorância quanto à nossa condição. Dizer que alguém não, ele é amigo do Evangelho, não existe. Ou você é filho de Deus ou inimigo de Deus. A raça humana entrou num nível de corrupção que não consegue nem ver até onde está corrompida. Ah, mas se Deus viesse aqui hoje, Deus veio. Deus veio. Jesus foi morto. Jesus, o Filho de Deus, foi morto. Eu queria pensar com você que se Jesus escolhesse esse tempo e não aquele para vir, nós, eu, você e todo mundo matávamos ele. Eu e você seríamos aqueles crucificam, ou então aqueles mete o pé. Senão vai sobrar pra gente. Nós somos maus. E aí, você vai me dizer assim, rapaz, tem um problema nisso. A gente é ruim, então deve ter uma parte aí de Deus ter deixado de lado. E aí eu te convoco aí em Isaías 59. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Diz assim o profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Percebe agora? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. A mão de Deus não está encolhida. Eu é que não quero. Vamos colocar algo nesse sentido. Deus não está dizendo, eu nunca me revelei a vocês. Os ninivitas, os assírios, os egípcios, eles me viram. Eles viram o que eu fiz. Eu estendi a mão para aqueles que estavam com José no Egito. Eles não me queriam. Nenhum momento da história a raça humana quis Deus. Deus não se falta em revelar. Iniquidade, na Septuaginta, é traduzida pela palavra, expressa pela palavra grega anomos. Anomos, negadores da lei. A iniquidade é negar a lei que tu já conhece. E aí você talvez vá continuar me dizendo, mas puxa vida, será que todo mundo teve revelação especial de Deus? Essa é a questão. A Bíblia só pode encerrar todos os homens como pecadores se eles tiverem consciência de pecado, mesmo que não tenham da existência de um Deus uno. Deus colocou no coração do homem a capacidade de perceber sua maldade, sua auto-maldade, de tal forma que o homem não repousa sobre uma plataforma de será que eu sou mau? O homem sabe que é mau.
Senão não teríamos punições em todas as tribos do mundo. Senão não teríamos leis punitivas, punitórias nas mais antigas tribos e clãs do mundo, códigos de Hammurabi e por aí vai. Sim, o homem tem consciência de maldade e necessidade de punição pela maldade. Só que, mesmo que ele não conheça a Deus, ou não tenha ouvido falar do Deus uno verdadeiro, ele tem pecado suficiente para ser condenado. São coisas distintas. O fato de que o homem tem capacidade de entender a si mesmo como mal. E o fato do homem conhecer o Deus das Escrituras. O fato do homem ser mal não pode ser algo que o faça menos mal por ele não ter lido a Bíblia. Ou seja, ele não deixa de ser mal porque ele não conheceu a Deus, ele sabe que é mal. Senão nós teríamos tribos utópicas por aí espalhadas ao longo da história. Nunca tivemos, sempre tivemos punições e mortes. Sempre teve gente que era morta por coisa errada que foi feita, porque a maldade do homem é latente até para ele mesmo. Em todos os tempos, em toda a história. Deus não está sem oferta. Deus não está como quem não estende a mão. Deus não está como quem não se revela. O homem não quer. Nossa raça não quer. André, por que você está enfatizando tanto isso? É porque às vezes parece que a gente quer. Às vezes a gente se senta numa igreja e está diante de pessoas, julgando-as com os olhos. Às vezes a gente está sentado numa igreja, olhando para pessoas dizendo assim, olha a hora que chega do culto, olha porque veio, porque não veio, olha lá, você fez isso comigo, por que você não levou em consideração isso ou aquilo? Sabe, irmãos, até no seio social da igreja, a gente não aplica a doutrina da depravação total de que somos maus. A igreja apodrece por juízo próprio em relação a si mesmo. E a falta de oferta de amor, com certeza, tem a ver com a falta de percepção acerca da própria maldade também. Ao não sabermos o quão mal somos, perdemos o eixo até dos relacionamentos que temos uns com os outros. Deus não está fechado quanto a isso. Mas aí eu queria pensar com os irmãos, puxa vida, o homem é tão mau, e ele pratica maldade uns nos outros. Sim, o homem é mau e pratica maldade uns nos outros. Mas para deixar a coisa mais absurda, e para deixar o escândalo da salvação mais escandaloso ainda, Deus salva pecadores. Como Ele salva pecadores? Morrendo no lugar deles. Aí a coisa se desdobra num eixo de maior escândalo ainda. Os pais da igreja, Tertuliano, Inácio, falavam assim, quando falavam, engraçados os escritos dele, eu fui ver escritos de Tertuliano, Inácio, alguns pais estão dizendo assim, eles chamam o sangue de Jesus de sangue de Deus. Nossa, que profundo, eles falam, e o sangue de Deus verteu por nós. Incrível a percepção desses caras, salvos por Cristo, ao perceber, é sangue de Deus. Isso tem que tapar nossa boca, ó. Somos maus, somos contra Deus, somos inimigos de Deus, não queremos Deus, Deus se oferta para nós, a gente fala, não quero, e não é só uma coisa de volta outro dia, cara, deixa eu difamar ele, porque, sabe, nós não tragamos, Deus e nós, para nós não dá. Não por causa de uma mão encolhida, mas por causa de uma rejeição deliberada, consciente e maligna. Charles Wesley tem uma canção, um refrão que fala assim, ele paira sobre um refrão, sabe? Quando você paira sobre o refrão de uma canção. Espantoso amor, como pode ser que tu, meu Deus, morresse por mim? Naquele momento ele foi absorvido pela doutrina da salvação. Preste atenção. Você vai entender por que eu estou enfatizando isso. E ele para, como você fez isso? Ele olhou para Romanos 3, ele olhou para a própria vida, ele olhou para tudo que ele fazia e pensava, para toda a sua maldade, ele... Por quê? Pare agora nesse momento, meu irmão. Se você é salvo por Jesus Cristo, para agora, por favor, eu clamo. Para nesse momento e olha para isso. Eu vou repetir o verso. Espantoso amor, como pode ser que tu, meu Deus, morresse por mim? Ele olhou para ele olhou para Deus e ele falou, uau, sangue de Deus, eis o assombro, eis a incompreensão. Às vezes não percebemos de que Deus ofertou a graça e a bondade dele a assassinos, homicidas, mentirosos, como
nós, não como Hitler. E aí, você pode voltar comigo em Efésios. Vai lá. Efésios capítulo 1. Efésios, o capítulo 1, vai dizer assim, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Até onde posso entender, irmãos? A eleição aqui, ela é linda, mas ela não é o escândalo maior. O escândalo é Deus ter salvo pessoas como nós. E o fato de Deus eleger pessoas para a salvação passa a ser algo de... Sim, eu entendo. Ele chamou pessoas desde antes da fundação do mundo para serem salvas em Jesus Cristo, salvas por Ele, salvas de um modo não meritório, salvas de um modo com o qual elas não poderiam falar que queriam ser salvas. Aí a pessoa começa a pensar, peraí, salvas matando Jesus, salvas... E aí a eleição, que de fato aqui repousa como uma doutrina bíblica linda e maravilhosa, o fato de Deus ter escolhido pessoas desde antes da fundação do mundo para serem salvas. A eleição é maravilhosa, sim, é graciosa, sim, e meritória totalmente, individual, sim, nele também. Mas ela não é o maior escândalo, é a salvação. Escolher pessoas boas. Nossa, por que não eu? Olha, você viu o que eu fiz, Deus? Peraí, deixa eu ver ali o que ele fez. E você? Você já me viu pregando? E você? Você já viu como eu perdoo as pessoas com rapidez? E aí tá um Deus todo cheio de... Caramba, tanta gente boa! E aí ele olha e muda o plano, querido. Muda esse plano. Ele olha, homicida, assassino, matou pai, matou mãe, com a mente podia querer matar todo mundo, despiu todas as pessoas, transou com todo mundo que queria com a mente. E aí ele olha e fala, não tem um sequer. Deixa de ser escândalo falar. Vou levar esse, vou levar essa, vou levar esse, porque não há mérito. O problema, sabe o que acontece quando nós nos escandalizamos com a eleição? É quando perdemos de ponto de vista o que é ser salvo. E quem é salvo? Que tipo de gente é salva? A partir do momento que somos salvos, a visão que temos de Deus muda, sim. Mas repare que parece que essas discussões que nós temos, elas não são novas. Eu queria que você pudesse olhar, isso a gente está passeando na Bíblia, mas eu acho que é de proveito para todos. João 21. Dê uma olhada, por favor. João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21. Um pouquinho antes aí do livro de Atos, você encontra João. João 21, no 19 ao 22. Quantos lembram aqui que Pedro negou Jesus? Brutalmente, diligentemente 3 vezes, não foi? Jesus foi até ele. E aí quando chegou perto dele, isso depois da ressurreição, naquele lindo gesto diante da fogueira, com peixes assando, né? Olha o que Jesus faz aqui. Depois de ter restituído o coração de Pedro, colocado as coisas no lugar, olha o que Jesus fala. Verso 19. Verso 20. Não, 19 mesmo. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, né, Jesus acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a esse?
A resposta de Jesus talvez cale as nossas hoje. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Logo após Pedro ter sido restituído em termos relacionais com Jesus Cristo, a primeira fala de Pedro não é muito obrigado. Puxa vida, o que eu fiz contigo, né? Foi olhar e falar, ele vai? Talvez a pergunta de alguém que seja salvo e eleito é, por que eu e não ele? Talvez a pergunta seja, por que não ela? Por que não ele? Por que, ao invés de, não dava nada para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. O repouso sobre a Escritura nos faz perceber que a maldade humana não consegue nem agradecer a bondade divina. O primeiro ponto é logo questionar. As Escrituras não nos deixam dúvida, ao examinadas, de que Deus elege pessoas para a salvação. E tem algumas coisas que a gente precisava e precisa pensar sobre isso. E por que isso nos questiona? Porque ignoramos o ser de Deus e a sua capacidade de julgamento e escolha. Porque ignoramos a nossa maldade e como somos ainda maus, mesmo salvos, ignoramos a gravidade do pecado que cometemos. Porque não saber como Deus processa algumas coisas nos faz pensar que podemos julgá-lo. Irmãos, de fato, Deus elege pessoas. E de fato, o que a gente sabe entre isso e aquilo é que Deus elege pessoas desde antes da fundação do mundo para serem salvos. E de que elas creem, recebem o dom da fé, elas se arrependem, creem, recebem o dom da fé, são santificados. E esse processo regenerativo acontece e Deus não fala porque escolhe. E isso irrita. E eu acho que se ele desse uma pista, a gente poderia seguir essa pista para produzir o nosso próprio arrependimento pessoal. Numa tentativa pessoal de, eu sei como ele escolhe pessoas. Eu já ouvi muita coisa sobre eleição. E tudo que eu ouvi sobre eleição apontava para sequências lógicas que precisavam fechar, de tal forma que encontravam um certo grupo de tantas coisas que vão acontecer, e se tem uma coisa que a Escritura diz bem claramente, é que Deus escolhe pessoas. E toda vez que eu aponto, puxa, Deus escolhe pessoas, por que Ele não escolheu essa? Ou porque, será que aquela é escolhida? Como se é o escolhido? O que Deus faz para escolher? Isso é um problema muito sério, porque isso não repousa na gratidão que temos por ser salvos, mas sim na dúvida se Deus é capaz de escolher sem mérito. Anota a palavra, sem mérito. Anota a palavra, sem mérito. Quando eu vou pegar um ônibus, eu vejo se ele vai mais rápido ou não. Quando eu vou comprar uma roupa, eu vejo o preço dela. Quando eu converso com você, eu meço se você está levando a sério ou não o que eu estou dizendo. Tudo que eu e você fazemos nesse mundo tem mérito ou comparação envolvida. Como é um ser escolher sem mérito? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu sou mau. E de que eu não tinha como me salvar. Quando eu olho para a salvação, é sobre ela que recai o escândalo. A eleição, eu diria, por mais que seja antes da fundação do mundo, ela é um escândalo, para mim, menor. Algumas coisas então. Quando nós lemos a Bíblia, Deus afirma, como você leu em Isaías 59, você leu, que Deus afirma categoricamente sua oferta de salvação. A raça humana não pode dizer, Ele não falou comigo. 2. Lemos que os homens praticam maldade sobre maldade, sobre maldade, sobre maldade, odeiam Deus ao ponto de matá-lo. Jesus, homem, Deus. Sangue de Deus. 3. Os eleitos são salvos, mas os ímpios deliberadamente, de modo responsável, vão para o inferno.
A tentativa de tentar colocar isso dentro de um plano lógico, eu estava conversando com o David sobre isso essa semana, a tentativa de fazer um negócio num caminho de ok, achei, vai repousar sobre lógica meritória muitas vezes. Lógica humana, tá tudo certo, agora eu sei como Deus faz. E eu não sei. E eu sei também que Deus não elege para o inferno. Isso eu também sei. Os calvinistas usam a palavra mistério. Eu gostaria de usar a minha. O assombro da salvação. Deus salva gente ruim. Escolhe maus dentre os maus, como diria Millard Erickson. E tem uma outra coisa que eu sei. Que exatamente na mesma linha de Deus escolhe pessoas, existe pregue o evangelho a toda criatura. Se não houvesse nenhuma eficácia na pregação do evangelho e na oração pelos perdidos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não nos ordenaria fazê-lo. O fato de Deus repousar sobre a eternidade, preste atenção, o fato de Deus estar na eternidade e entrar no temporal, nos deve dar um certo ou grande temor de querer arriscar, apontar para o eterno quando somos temporais. Em que sentido falo isso? Se Deus nos manda orar e pregar, é porque isso faz sentido. E não é só para revelar os eleitos. Tem coisa nisso, mas eu não tenho como tocar. Toda vez que Deus revela uma mecânica, você já viu? Você ouviu falar de Charles Finney? Certamente ele tinha boas intenções para com Deus. Mas Charles Finney escreveu um livro, mais ou menos como a mecânica do avivamento. Você ora, se santifica, que aí você chama o avivamento. Gente, o avivamento vem por Deus, soberanamente, no tempo e hora de Deus. E embora a gente veja o pano de fundo na oração, o pano de fundo de uma busca bíblica, sim, tem lá, tem um cenário ali, mas em nenhum momento Deus fala assim, é só montar um estudo bíblico e fazer uma oração que eu desço, fica tranquilo. Deus é soberano. E aí quando eu uso soberano, não quero dizer o déspota, mas aquele que sabe o tempo. Aquele que é plenitude de todas as coisas, o pleroma grego, aquela ideia de preenchimento total do todo. A tentativa de comportar a eleição de Deus com algo com o qual eu possa controlar, de uma forma exatamente lógica, me faz capaz até de fazer as besteiras que homens fizeram no século XVIII, por exemplo, de dizer que os eleitos eram aqueles que prosperavam e os não eleitos eram aqueles que viviam uma vida miserável. Deus não colocou os eleitos sobre o pano de fundo de nenhum estereótipo. Deus não colocou uma mecânica com a qual eu pudesse descobrir quem serão os próximos eleitos. Ou Deus nunca falou assim, pare de orar, está tudo resolvido, porque Ele é eterno. E tudo aquilo que do eterno vem para o temporal só consegue ser visto pelo temporal com uma nuvem. A mão de Moisés é aquela coisa do você está vendo, mas você não está vendo tudo. Onde eu quero chegar, irmãos? Deus salva pessoas sem elas. Mas a rejeição é deliberadamente pessoal. Sim. E todo mundo que não quer Deus, não quer mesmo. E Deus não forçou uma barra para ele não querer. E o fato de que muitas vezes eu e você, quando nos aproximamos de doutrina como essa, talvez nos esquivamos ou tentamos pensar em uma resposta que possa comportar nossos meios lógicos, talvez é uma tentativa de livrar a cara de Deus. Mas o fato é de que Deus é bom. E de que beneplácito, que tem a ver com a palavra propósito, o bom propósito da sua vontade, continua sendo estabelecido de geração após geração. Eu vejo muita besteira sendo dita, desde tentativas de tornar Deus aceitável do ponto de vista lógico, quanto tentativas de comportar coisas incomportáveis. Eu não me arrependo dessa noite poder dizer para você, eu não sei como Ele faz, mas Ele faz. Eu não sei até que ponto, mas eu sei que a oração sim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que eu posso orar por pessoas aqui hoje e elas serem curadas. E eu jamais afirmaria que elas são curadas pela minha vontade, mas pela vontade de Deus.
Mas eu não seria nem louco de dizer que se eu não orasse, Deus não as curaria. Pode ser que elas não fossem curadas mesmo, porque Deus usa pessoas. Então, eu queria pensar com você se esse sermão, dentro do seu coração, teve o mesmo peso que teve no coração de homens que, quando viram a salvação, falaram: não, Senhor, eu não merecia. Será que quando você ouve a doutrina da salvação e da eleição em Cristo Jesus, você consegue dizer: não, eu merecia o inferno? Sim, eu sei que o Senhor tem razão em todas as coisas que faz, mas olha para mim, tem certeza? Eu? Não por mim, Jesus. Nossa, não vai morrer por mim, morreu por mim. Spurgeon diz assim: aqueles a quem Cristo veio salvar não tem nada de bom que coopere para a sua salvação. E Cristo não olha para eles a fim de encontrar alguma coisa que seja boa neles. Eu ouso dizer que o único requisito para a limpeza é a imundícia. O único requisito para ter um Salvador é se estar perdido. Se existem perdidos essa noite, a igreja pode orar por salvação, confiante de que Deus ouve orações. Se existem pessoas aqui que não têm o Senhor Jesus essa noite, a igreja pode se dobrar. E ela não vai orar assim: desperte os eleitos. Ela vai orar assim: salva a gente, Jesus, porque só o Senhor salva. E ela pode orar confiantemente, de tal modo que ela sabe que se não orasse o resultado ia ser outro. Ela sabe, porque Deus deu isso à igreja. Essa é uma noite onde estar diante da eleição é estar antes diante do assombro de como eu pude ser salvo. Esse é o assombro maior. Você está na mesma lista do Stalin e do Hitler e ser salvo. Esse é o assombro dessa noite. Perder esse assombro é começar a viver por mérito. Eu gostaria de convidar você a uma oração. E o objetivo dessa oração é que nós possamos estar satisfeitos em Deus quanto a ser salvos em Deus. E se você não é salvo, Cristo estende a mão essa noite. Se você não é salvo, Jesus Cristo estende a mão essa noite. Se você não é salvo, a mão do Senhor não está encolhida e os ouvidos dele não estão tampados. A condição para ser salvo é ter condição de olhar e dizer: eu sou um imundo, tem misericórdia de mim. Foram assim os grandes pedaços da Bíblia onde diz Jesus passando e tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se você consegue gritar isso essa noite, talvez algo esteja acontecendo aí. Vamos orar juntos, agradecendo ser salvos em Cristo Jesus, ou pedindo e clamando pela salvação de pessoas essa noite. É uma noite de salvação.